E aí, gente, como tá você, meu amigo? Como está a sua vida, minha amiga? Talvez você esteja passando por um momento de transição ou já passou por isso em alguma vez. E talvez aquela história da borboleta não tenha sido suficiente para você interpretar e saber o que fazer. A vida, meu irmão, é feito de mudanças. Isso a gente observa desde quando a gente nasceu. Desde o seu primeiro dia de vida, a vida ela é feita de mudanças e transições. Talvez a história da borboleta ela sirva muito bem para mostrar as transições de quando a gente é apenas uma criança. Ou talvez até a nossa adolescência ela sirva bem de referência. Só que hoje, talvez no momento de mudança e transição que você esteja, essa história da borboleta não é mais o suficiente para você. E as mudanças, elas, depois na nossa vida adulta, às vezes elas vêm de forma inesperada. De repente, quando você menos espera, chega ali uma mudança de surpresa e você tem que passar por algum momento de transição. Talvez agora seja o momento de você aprender com a história da vida do sapo. Até porque, diferente da borboleta, o sapo ele precisa em algum momento de tomar uma atitude. Olha, meu irmão, uma coisa é certa. As mudanças que acontecem na nossa vida, desde a nossa infância, elas são naturais e esperadas. E ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Você vai sair da vida de um bebê para uma vida de uma criança, da vida da criança para a vida de um adolescente, mas quando adulto, essas mudanças não tem como mais a gente prever. Essas mudanças às vezes acontecem de forma repentina. E o que fazer? Olha, eu já quero te dizer logo uma coisa. Se Deus está proporcionando alguma mudança na sua vida, ela é para o seu crescimento. Ele quer te levar para algum lugar diferente, para que você seja de alguma forma um ser irreconhecível e um ser muito mais forte, como acontece na vida do sapo. Eu não sei se você sabe, mas quando o sapo nasce, quando ele é gerado, ele é um ser aquático, um ser de vida aquática, ele é apenas um girino. E ele se alimenta ali naquele plâncton marinho, geralmente na lagoa, em algum lugar de água doce. E quando você olha a transição que o sapo fez, você percebe que ele chegou numa vida totalmente diferente. Se você analisar o sapo adulto e o sapo girino, você vai observar que na vida dele aconteceu uma grande mudança e talvez é nessa fase que você está na sua vida. Só que você precisa entender que para o sapo deixar de ser um girino e chegar a ser um sapo adulto 1000 vezes maior do que a etapa anterior, ele teve que tomar uma atitude e que talvez seja a resposta para esse momento de transição que você está vivendo ou já viveu na sua vida. Quero te passar aqui algumas informações. Observe bem, quantas informações interessantes que nós vamos encontrar nesse momento de transição da vida do sapo, que talvez seja a resposta para você. Primeiramente, olha só, o sapo, ele é 1000 vezes maior na vida nova. Isso é muito interessante. O sapo, ele muda a sua alimentação, ele muda a sua respiração, ele muda o seu ambiente e ele muda até a sua categoria nessa transição que acontece na vida do sapo. Talvez lá quando você era criança, você estudou lá nas aulas de biologia, essa mudança que acontece. E talvez, se você aprender com isso, você vai entender que é exatamente essa mudança que Deus está proporcionando na sua vida no dia de hoje. Talvez você vai mudar a sua alimentação, talvez você vai mudar a sua respiração e talvez você vai mudar o seu ambiente. E é exatamente assim que acontece. Porém, meu amigo, eu quero te dizer que assim como o sapo, na vida adulta, para que as transições aconteçam, precisa de alguma atitude e você vai entender muito bem como ela funciona
analisando essa saga da vida do sapo. Observa que enquanto ele é um girino, ele fica ali nadando, 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 o tempo todo ele está nadando naquele ecossistema que ele está. Se em algum momento ele não tomar uma atitude, e em vez de mudar, de continuar naquele movimento de natação, nadando, nadando pela água, se ele não tiver uma atitude de pular da vida aquática para uma vida terrestre, ele vai morrer ali como um girino. Sabe o que isso nos ensina? Que é totalmente natural. E talvez, assim como na vida do sapo, Deus queira que você tome uma atitude. Talvez esse momento de transição na vida adulta, que é algo repentino e inesperado, exige de você uma atitude, exige de você uma mudança de hábito, exige de você talvez um movimento diferente, assim como foi feito na vida do sapo. E aí você fala para mim, poxa, mestre, mas podia ser tão normal e natural como é na vida da borboleta? A borboleta fica ali no casulo, escondida, e aí chega um momento que naturalmente ela cresce. Olha, talvez, enquanto criança e enquanto adolescente, você poderia ficar aí escondidinho, só esperando as coisas acontecer, como metamorfose na vida da borboleta. Só que hoje, na vida adulta, para você chegar aonde Deus está pensando e esperando que você vai chegar, vai ser necessário sua atitude, um movimento diferente. O sapo nunca precisou pular enquanto ele tinha uma vida de girino. Ele só nadava, nadava e nadava e estava tudo bem. Só que chegou um momento onde a nutrição, os nutrientes que o sapo usava da água para a sua alimentação não são mais o suficiente. Talvez agora o sapo comece a ter uma demanda maior de proteína, não é assim? Talvez agora o organismo dele pede uma alimentação mais proteica. Até aquele momento, a vida aquática, a alimentação aquática serviu e foi muito bem. Porém agora, chega um momento onde isso não vai servir mais. Talvez, meu irmão, na sua vida, tudo que passou anteriormente foi o suficiente. Talvez aquela alimentação que você teve até agora, até ontem, até o momento anterior, talvez essa alimentação foi boa. Talvez essa alimentação foi a suficiente para a sua vida até um girino maior. Só que, a partir de agora, talvez você esteja tendo, naturalmente, talvez até mesmo pela vontade de Deus, a necessidade de ter uma alimentação diferente. Os nutrientes do seu ambiente antigo já não são mais suficientes para você. E você precisa sim tomar uma atitude diferente para chegar ao ambiente diferente, à categoria diferente, à vida diferente, que é exatamente esse novo ambiente, esse novo ecossistema que vai fazer você crescer e talvez chegar à vida adulta de uma forma 1000 vezes maior do que a vida anterior. Olhe você, olhe o sapo adulto, o quanto ele é 1000 vezes maior do que o sapo, do que o girino na sua vida antiga. Olhe as possibilidades que um sapo tem. Ele agora, ele não é mais uma vítima, ele não é mais uma presa dos pássaros que podem ali comer na beira do lago. Talvez ele não é mais uma presa dos peixes maiores. Talvez ele não é mais uma presa dos répteis. Mas no tamanho que ele alcançou, ele tem muito mais força. Ele impõe muito mais presença. Ele impõe autoridade. Talvez um peixe grande vai ver o sapo e vai olhar e falar, opa, com esse aí eu não aguento. Talvez vai chegar um pássaro, um passarinho, que antes poderia caçar aquele girino que ali estava, e ele vai desistir, ele vai olhar o tamanho daquele sapo e talvez ele vai ter medo. Sabe por quê, meu irmão? No futuro que te espera, no caminho que Deus separou para você, as pessoas vão olhar para você e vão ter medo. Glória a Deus por isso. É esse o futuro que te espera. Um futuro de presença, um futuro de autoridade, um futuro
1000 vezes maior do que esse ecossistema que você funciona hoje. Esse ecossistema que você vive hoje. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, essa pessoa, esse homem, essa mulher está irreconhecível. Meu Deus, nem parece mais aquele girino de antigamente, nem parece mais aquele pequeno ser que qualquer um poderia atacar, poderia ser devorado por qualquer outro ser um pouquinho maior. Você, meu irmão, no seu futuro, vai ser uma pessoa irreconhecível. Imagine, num futuro próximo, aquele sapo posicionado bem na beira da lagoa ali, ou de alguma forma, em algum momento terrestre, próximo ali, onde chegam passarinhos, chegam outros répteis, e naquele momento, aqueles mesmos predadores vão lá atacar aqueles que ainda estão pequenos, e olha para o lado, vê um sapo daquele tamanho e vai embora. Sabe, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, o seu crescimento, a sua nova fase vai ser tão boa, tão boa, que ela vai ajudar a defender até pessoas que estão ali em volta. Talvez os predadores vão chegar ali para atacar aqueles que ainda estão pequenos, e vão olhar para a sua presença, vão olhar para a sua robustez, vão olhar para a sua nova fase e vão sair correndo, porque você cresceu. Porque você tomou a atitude certa, porque você não ficou ali acomodado, porque talvez, meu irmão, se você ficar acomodado com aquela alimentação antiga, como na situação do sapo, talvez aquele sapo, se ele não tomasse uma atitude, ficasse apenas se alimentando dos nutrientes da água, apenas com a mesma atitude, ali nadando, apenas com o mesmo corpo que ele tinha, com a mesma cor que ele tinha, talvez até mesmo com os mesmos costumes, no mesmo ecossistema, ele tinha um prazo de vida limitado. Rapidamente ia chegar um momento onde ele iria morrer. E aí talvez você fala, mas mestre, isso está me doendo tanto. Isso me dói tanto. Essa transição, tomar essa nova atitude, fazer novos movimentos diferentes, isso me dói tanto. Só que é exatamente esse incômodo, essa demanda nova, de uma alimentação mais proteica, talvez de nutrientes mais proteicos, aquela fome que te dá porque os nutrientes da água já não te servem mais, os nutrientes do ambiente antigo já não te servem mais. E talvez, meu irmão, talvez minha irmã, é exatamente essa fome, essa dor, essa demanda por uma nova alimentação, por um novo ambiente, por novas atitudes, que vai fazer você fazer os movimentos certos. Talvez, se a fome não chegasse para aquele girino, talvez se a necessidade de uma alimentação diferente para aquele girino não chegasse, ele nunca tomaria a atitude de parar de nadar e começar a pular, até que ele pule para o seu novo ambiente, aquele ambiente terrestre. E aí, quando ele pula, quando ele consegue sair daquele ambiente, ocorre a primeira transformação. Sabe qual é? Aquele girino tinha uma formação respiratória aquática. Ele respirava dentro d'água, só que tinha pouco oxigênio. Na água não tem tanto oxigênio como na vida terrestre. E ele talvez na água aquele oxigênio era pouco. E agora sim, ele pula para fora. Ele toma uma atitude, ele toma uma ação, onde ele pula para fora. E ao pular para fora, meu amigo, minha amiga, ele começa a ter uma respiração muito mais rica em oxigênio. Ele deixa de ter uma respiração aquática e passa a respirar novos ares, novos momentos, novos ares. Talvez seja isso que você esteja precisando nesse momento de mudança na sua vida, nesse momento de transição. Você precisa de novos ares. Você precisa de uma respiração diferente. Você precisa de mais oxigênio. Você precisa viver de uma forma diferente.
E a atitude que você vai tomar, ao invés de ficar nadando, você dá um pulo. E em vez de ficar só nadando, você começa a pular. E aí você pula e de repente você, com aqueles saltos, com aqueles pulos, você agora, meu irmão, está em um novo ambiente. Agora você está num novo ecossistema. Você não tem mais uma respiração aquática. Você tem agora uma respiração aeróbica, como a do sapo. Talvez agora você não precisa ficar limitado àquela alimentação que só é o nutriente que a água pode te oferecer. Agora sim, você está livre e você pode se alimentar de coisas com mais proteína. Você pode fazer um movimento que nunca fez. Já viu? O sapo, ele busca ali a nova alimentação, ele busca a alimentação com mais proteína. Ele faz um movimento que ele não fazia. Talvez na água, o sapo não precisava esticar a sua língua e buscar. Talvez na água, o sapo estava limitado àquele movimento onde tinha água para ele nadar. Mas agora que ele aprendeu a pular e ter uma atitude diferente, ele pode também ter atitudes diferentes e o céu é o limite. Ele pode andar e pular, até onde ele vai encontrar o alimento necessário para a vida dele. Assim é a nossa vida. Talvez você esteja num momento de transição agora, em que vai exigir de você uma nova atitude, um novo movimento. Talvez as coisas que te alimentaram até agora não sejam mais suficientes. Talvez os seus próprios hábitos e costumes até agora não são mais suficientes. Talvez você chegou num momento onde você vai mudar de ecossistema. Você vai mudar a sua respiração, mudar a sua alimentação. As coisas que te nutriam antes não te nutrem mais. Agora você precisa de uma nova nutrição, de uma nova alimentação. Talvez agora você vai precisar mudar de ambiente e respirar novos ares. Só que, meu irmão, eu quero te dizer que existe um prêmio para isso. Você vai conseguir, nessa nova vida, nessa nova fase, essa nova fase que você está entrando, vai te possibilitar crescer, até que você chegue a um ponto em que você cresça tanto, fique 1000 vezes maior do que o estágio anterior, e você fica irreconhecível, de tanto que você cresceu. Se você comparar um sapo na vida adulta, com ele ali no seu ambiente aquático, você vai ver que ele ficou 1000 vezes maior. E é isso que espera no seu futuro, meu irmão. É isso que te espera no seu futuro, minha irmã. Uma vida, uma postura 1000 vezes maior. Um crescimento que vai te levar a um tamanho tão grande que você vai poder fazer tanta coisa que você não fazia até ontem na vida passada, que você vai ficar 1000 vezes maior. Sabe o que acontece? Nessa vida nova, você vai ter um aprendizado e vai gerar mudanças e mudanças cada vez maior, que você vai experimentar uma liberdade que você nunca teve antes. Uma liberdade. E talvez é exatamente isso que está precisando. E aí talvez você fala, mas mestre, como eu vou saber se é Deus em que está direcionando esse caminho, essa transição, essa transformação, essa nova fase? Sabe de uma coisa? Deus é aquele que age em vós, tanto no querer quanto no realizar, segundo a sua boa vontade. Sim, meu irmão, assim como Deus gerou uma nova demanda no sapo, uma nova demanda de alimentação que não era suficiente, para que ele pulasse e encontrasse alimentação nova, Deus está gerando em você uma demanda, uma fase, que vai fazer você mudar de fase, mudar de categoria. Porque em Filipenses 2, no versículo 13, diz qual é a vontade de Deus. E talvez você se pergunte, meu Deus, isso é a sua vontade? Que eu cresça tanto, que eu mude de ambiente, que eu mude de ecossistema, que eu comece a me nutrir de coisas diferentes? E em Filipenses 2, versículo 13 está a resposta. Deus, meu irmão,
é o que age em vós, tanto no querer, no desejar, quanto no realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, meu Deus, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar com a vida do sapo, para que nós saibamos o que fazer só olhando em volta, olhando a sua criação e deixando de aprender só com a metamorfose da borboleta, que é uma metamorfose como a de criança, a do bebê para uma criança, da criança para um adolescente. E hoje, meu Deus, o Senhor nos ensina a atuar, a tomar atitude, a pular, mudar os nossos hábitos, mudar os nossos movimentos. Como a gente pode aprender na vida do sapo, que vai fazer a gente ser 1000 vezes maior do que a vida anterior. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse aprendizado. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós conseguimos aprender. Gratidão, gratidão, gratidão. Vá viver, meu irmão, a sua nova fase. Tome a atitude necessária e seja irreconhecível na sua nova fase. Cresça tanto, cresça tanto, cresça tanto, que você fique 1000 vezes maior que você esteve até ontem. Aproveite todas essas dores da nova demanda, de uma nova alimentação. Tudo que você está passando, que talvez hoje dói, porque o crescimento dói. A mudança dói, principalmente como é uma mudança repentina, uma mudança nova. E viva a sua nova fase com muita alegria, com muito amor, vivendo e cumprindo a vontade de Deus, que é o seu crescimento. Amém? Amém. Vai viver a sua nova fase.